Boa tarde. A gente agora vai entrar na nossa segunda live. Do segundo dia. E a gente está com a nossa convidada super especial, a Cris, que a gente quer dar as boas-vindas, a Cris Tamer. Acho difícil alguém não conhecer, mas vale uma apresentação, que é assim, uma expert em acessórios, em criar esses looks inusitados, assim, de muita sobreposição, de uma coisa que sai um pouco do óbvio, um pouco mais ousado. Cores, acessórios, de uma maneira que a gente se sinta segura e refletindo a nossa personalidade, né, Eva? Que eu acho que é o mais importante. Nessa hora a gente não tentar ser ninguém, mas a gente, dentro daquele universo que a gente gosta e se identifica, a gente criar essa personalidade que a gente quer passar, essa imagem que a gente quer passar, com acessório, com sobreposição, com mistura de cores. Exatamente. A gente tem assim um lema aqui, que ninguém tem que nada. Então a gente pode tudo. E aqui é pra gente fazer as escolhas que a gente gosta, né? Que eu acho que a gente está vivendo exatamente, acho que esse momento na moda, que eu acho que é muito legal. Que é isso, você poder ter a sua personalidade, e as roupas, os acessórios, eles são só um meio de comunicação da gente expressar o que a gente quer passar, como a gente quer viver, que dia que a gente está mais poderosa, que dia a gente não quer aparecer tanto. E acho que a gente nunca teve tanta liberdade assim, né, Eva, de experimentar na moda, de não estar mais preso à tendência de nada, muito pelo contrário. Exatamente. A gente vê às vezes até pelas passarelas, o quanto isso tudo hoje é fluido, de não ter mais, o comprimento da saia tem que ser esse, a cor é essa, a gente tem direcionamentos, mas eu sinto uma liberdade muito grande hoje da gente experimentar tudo, né? Exatamente. Não, e quem diria que, né, a gente vê alguns códigos sociais, né, de festa, que você tinha que estar com alguma coisa específica, não existe mais, né, Cris? Quando você imaginava que você ia numa festa, num jantar de tênis, por exemplo, e hoje, eu acho que é o nosso... No paetê no almoço. No paetê no almoço, exatamente. Então, isso é o mais legal. Então, eu vou deixar com você aqui esse armário maravilhoso, esse closet maravilhoso da Ornari é seu. É lindo. Tá aqui, tudo super bem arrumado. E aí você vai fazer a sua brincadeira e mostrar tudo isso. Espero que vocês se inspirem muito. Tá tudo fácil, é nossa primeira assim, grande experiência nesse live commerce. Então, tudo que a Cris vai mostrando, vai pulando aí, vocês vão vendo, tendo acesso. Vocês podem interagir, saber, já vai o valor, já vai onde que tá, como que marca que é, tudo com muita informação, que é para facilitar a vida de todo mundo aí, tá bom? Então, até se quiserem tirar dúvidas também, tem, né, o chat, de como usar. Exatamente. Se pode combinar com outra peça que você até já tem, você gostou de uma aqui, quer saber se combina com outra que já está no seu guarda-roupa. O chat é para isso. A gente está com o chat, a gente está respondendo aqui ao vivo as perguntas, então podem usar, tá bom? Muito obrigada. Obrigada, Cris. Obrigada a vocês que estão aqui com a gente hoje. Eu acho que eu preciso começar falando bom dia, boa tarde, boa noite, porque o evento agora ele tem uma amplitude que a gente não sabe até onde ele vai. Eu acho que esse é o grande mérito do It Brands, porque essas meninas, elas foram, a Eva e a Luciana, elas foram a voz de muitas marcas autorais, de muitas marcas exclusivas, que hoje conseguem ter um acesso, né, e um conhecimento que traz para a gente, como cliente, muitas marcas que às vezes a gente nem conhecia. Então eu acho que as meninas fazem muito bem esse trabalho. E agora no digital a gente amplia e vai saber onde a gente vai parar, né? Essas marcas podem ir para fora, uma cliente de fora pode estar assistindo. Então, obrigada mais uma vez por estarem aqui conosco. Bom, a Débora participou de todos esses dias, eu falei que ela já sabe tudo, se colocar o microfone ela pode fazer a live. E eu pedi para a gente começar com esse conjunto da Missing Cloth, que é lindo, é uma marca que trabalha muito bem texturas, combinações de cores, mas quando a gente coloca um conjunto, é óbvio que a gente vai estar certa, a gente não tem como errar no conjunto. Como em cima de um conjunto a gente pode criar looks com mais personalidade, a gente pode dar mais opções para aquela peça dentro do nosso guarda-roupa. Acho que ninguém compra hoje uma peça pensando em usar uma vez, duas vezes. Então, em cima desse look lindo, nesse tom que é um dos que eu mais gosto, o que a gente pode fazer? A gente pode começar construindo, por exemplo, com acessórios. A gente poderia tirar, por exemplo, a faixinha que veio nele e começar. Os cintos da Fê e a minha, eles têm muita personalidade. A Fê trabalha muito bem os acessórios. E olha, seria lindo a gente colocar, por exemplo, um outro cinto sobre a calça. Aqui
a gente está quebrando um pouco, a gente está usando a fivela, né, que imita essa coisa da tartaruga, que puxa um pouco para os tons da peça, mas a gente pode colocar também um cinto preto. Uma coisa que as pessoas às vezes ainda perguntam é essa dúvida de ter que combinar o cinto, o sapato, a bolsa. Isso há muito tempo não tem mais. Obviamente, se você tem um estilo mais clássico, você vai querer combinar. E aí eu sugiro, você está com um sapato preto, por exemplo, o cinto pode ter um detalhe preto, não necessariamente ele precisa ser preto, não necessariamente a bolsa precisa acompanhar. Eu acho esse aqui, por exemplo, lindo. E ó, aqui a gente pode colocar o preto e no detalhe aqui em resina do elefante, ele já vai puxar para os tons também. Opa, acho que meu anel ficou preso aqui. Ele já vai... Tá bom aí, Débora? Aperta um pouco mais. Vou prendê-lo aqui. Vou esconder aqui a etiqueta. Ó, olha que lindo que fica. Isso tudo mudando um só acessório. A gente só tirou a faixinha que já vem com a calça e a gente colocou um cinto diferente. E aí, dependendo do gosto, do desejo, da personalidade de cada uma, a gente começa a trabalhar também com acessórios. A gente pode colocar no colo. Ela aqui tá com um brinco lindo da Louisa Schroeder, que tem essa forma, tem a questão... Você quer chegar um pouco mais pra frente? Ó. É um brinco que tem essa coisa da pérola, que é muito orgânico, né? Lembra muito Art Nouveau, a gente usar esses elementos da natureza, a delicadeza da pérola, isso é muito lindo. A gente pode colocar uma corrente, por exemplo. Gente, vocês não têm noção, isso aqui, ó, tá uma maravilha. A gente pode pegar, por exemplo, essa corrente é da KG Gems. Aí vocês vão falar, mas tem o detalhe verde. O verde é uma cor que fica muito bem com os tons terrosos. Eu, por exemplo, tenho essa cor de cabelo, eu uso bastante verde. Então, a gente pode, por exemplo, colocar o colar aqui, se a gente quiser. Peraí, eu acho que... Obrigada, Débora. Débora, eu tô de salto, você tá de flat, ainda assim, você precisa abaixar. Ó, pronto. E aí, a gente pode, por exemplo, vou tirar aqui o cinto um pouco. A gente pode, por exemplo, tirar o cinto, voltar ou não com a faixinha e usar outros acessórios. Aqui a gente usou o colar da KG Gems e aqui tem o verde. A gente pode colocar, aqui é uma joia da Roberta do Rio, inclusive o anel que eu estou usando também é. Isso é de uma delicadeza ímpar, gente. Que trabalho maravilhoso. E a gente pode colocar a pulseira, você sabe, aqui, já sei. Que tem também o detalhe do verde, assim como o colar. Tem um jeitinho aqui, sabe, Débora? Fechou? Não, acho que não. Tá. Vamos colocá-la então assim, ó. E aí, ao invés de um acessório, por exemplo, como o cinto, né, que tem mais personalidade, a gente vai trocando, vai substituindo e colocando joias ou bijus. Que vem daí uma outra pergunta. A gente pode misturar a joia com o biju? Não só pode, como deve. É super atual, é bacana, a gente não tem necessidade nenhuma de ficar provando para ninguém ou explicando o que é joia, o que é biju, quando está tudo misturado, né, a gente já nem sabe mais. O importante é o efeito que a gente quer criar. E aqui é justamente isso, da gente aprender a misturar. Por exemplo, se você... eu sou um pouco mais maximalista nos acessórios. Não que eu misture tudo indiscriminadamente, mas eu começo a estabelecer relações entre eles, e aí eu começo a misturar e no final acaba dando certo. Então aqui, por exemplo, você pode misturar as duas pulseiras, elas obedecem mais ou menos a mesma linha. É delicado, é bacana e mais uma vez você está trazendo um pouco da sua personalidade para cá.
Uma outra maneira da gente trabalhar tudo isso são com as sobreposições. E essa é uma maneira da gente ainda dar mais vida às roupas que a gente tem dentro do nosso guarda-roupa, dentro do closet. Ó, eu vou pegar esse casaco da Fandom. A Priscila da Fandom faz esse trabalho lindo com tricôs. É muito única, a combinação de cores. Eu acho que ela tem o dom de combinar tudo. E depois eu vou dar umas dicas para vocês também de combinações de cores. Ó, esfriou, a gente tem um casaco de tricô lindo para usar. E aí, obviamente, a gente vai usar esse casaco com muitas outras peças. Esse casaco, sabe quando às vezes a gente está numa praia e essa praia às vezes tem uma temperatura mais fresquinha à noite? A gente pode colocar com shorts, a gente pode colocar com uma bermuda, uma camiseta, jogar o casaco, usar uma bota. Então, aqui a gente tem modelos lindos da Luísa Perea, da Bae. E fica muito bacana a gente misturar isso também. Lembrem-se sempre, todas essas peças, elas fazem sentido quando a gente compra, se a gente dá mais vida para elas. Então, quanto mais opções de conjuntos, quanto mais você visualiza você usando essa peça, maior a possibilidade de você investir em peças que são assim tão marcantes e que vão ser muito coringas no guarda-roupa. A gente às vezes associa coringa a tom neutro, a de repente linhas, né, muito simples, muito puras, e não necessariamente o coringa vai ser desse jeito. O coringa pode ser a peça super colorida, pode ser a peça bordada, pode ser uma peça com shape super diferente. E esse tricô, ele faz muito disso. Então, eu acho lindo a gente usar sobre conjuntos, vai ficar lindo, obviamente, com jeans e camiseta, dá para usar com shorts, aí eu sugiro vocês usarem bastante com as botinhas, porque é um visual muito bacana, muito moderno e de muita personalidade também. Outra coisa que a gente pode fazer, assim como a Missing Cloth trabalha muito bem essa mistura de cores e de texturas, é a gente começar a misturar também com outros tricôs. Aí como a gente faz para a gente poder misturar estampas e cores? A gente observa de 2 a 3 cores que a gente tem em uma e a gente repete isso na outra. Então a gente tem aqui, ó, os tons mais escuros, né, o cinza, o verde musgo super fechado, que leva um pouco para o preto. E a gente tem os terrosos até meio que num degradê, no begezinho, no rosinha. Então é bacana a gente também misturar. Essa é uma das maneiras da gente começar a ousar um pouco mais no guarda-roupa da gente. Com essas técnicas que são simples, elas não são complicadas. Então, ao invés de começar misturando estampas, a gente pode começar misturando cores. E a maneira que a gente tem de misturar peças com cores diferentes é observando esses padrões e repetindo na outra. Uma coisa muito bacana que quero até contar um pouquinho dessa história para vocês são os chapéus. A gente tem aqui alguns da Amber, eu vou pegar esses dois de feltro, de lã, para contar uma coisa interessante para vocês. Quando o Chanel criou a marca dela, ela começou fazendo chapéus. E até 1920 ela fazia chapéus, e aquela loja da Rua Cambon, no número 31, que a gente se refere tanto, foi a primeira loja dela. E ela começou vendendo chapéus. Aliás, ela nos libertou por uma porção de coisas, porque se hoje a gente fala de bijuteria e usa biju com tanta propriedade, é graças a ela também. Até o início do século XX, usar bijuteria não era de bom gosto, então não era chique. Nos manuais de etiqueta, eles abominavam, por exemplo, a gente usar biju. E Chanel, eu brinco, eu falo que ela chegou com o pé na porta, que se a gente usa calça hoje é por causa dela. E é tudo tão recente, Débora. A mulher usou a primeira calça em 1927. Se a gente for parar para pensar, é tão próximo, né? E a gente fala, uau, como que a gente demorou tanto tempo? E foi graças a ela, esse espírito libertário. Então, essa questão do chapéu, da gente usar calça, da gente usar biju e montar isso tudo de uma maneira sofisticada, às vezes divertida, né? Às vezes trazendo esse traço da personalidade, é tudo graças a ela. Então, a gente tem esses chapéus da Amber, vamos aqui com o preto, que é um acessório lindo, chique, com muita personalidade. As meninas, elas imprimem, ela tem um toque mesmo muito autoral,
né, com os detalhes das amarrações, dos pespontos feitos à mão. É muito lindo também. Eu gosto de chapéus, especialmente no verão e na praia. Gosto muito de usá-los. Aqui a gente tem, a Garzon é uma marca de cachemir admirável. Tudo é tão lindo e tão diferente, é impossível às vezes a gente não se encantar com pelo menos um. Esse é o problema. E aqui, ó, a gente vai entrar naquela questão que eu falei para vocês, da gente saber misturar padronagens, cores diferentes e até estampas. A gente percebe, ó, embora a gente tenha o xadrez, que é uma grande tendência desse inverno, né? Já tem umas 2, 3 estações que a gente investe bastante no xadrez. A gente tem as cores, né? E cores similares, da mesma cartela, numa nuance muito bonita aqui. E aí entra o azul, que às vezes mistura aqui um pouco com rosa, dando uma impressão meio do verde, e vocês veem que continua conversando com o colar que a gente colocou aqui da KG Gems. Ela tá com uma sandália. Muitas pessoas têm essa dúvida no inverno, se a gente usa, não usa sandália, acham estranho às vezes a gente estar coberta, né, dos pés à cabeça e o pé está descoberto. Essa também, ela não é mais nenhuma tendência, gente. Isso já é algo muito bem assimilado, especialmente pelas europeias, que estão até acostumadas com climas mais frios. Dependendo do look e das proporções, é legal a gente usar com sandália. Se você não é friorento, não faz questão de estar ali com a meia, com a bota, com o sapato fechado, é muito legal a gente usar esses looks com uma sandália, porque a gente traz esse desequilíbrio, entre aspas, que é equilibrado para o look. Porque senão fica tudo muito certinho, muito engessadinho. E é bom quando a gente entra, todos vocês já devem ter ouvido essa questão, se tem volume embaixo, coloca uma coisa mais limpa em cima, se está mais limpo em cima, mais reto embaixo. Então essa questão da gente buscar o equilíbrio, a gente pode buscar também nas tramas, nas texturas, nessa coisa de você mostrar um pouquinho da pele quando tudo está coberto. Então é muito legal e muito bacana a gente usar também sandálias no inverno. E use se você gosta, usa se você segura, não tem que usar também para... Ah, a Cris falou que está na moda, deixa eu usar. Não, é como a Eva falou no início, ninguém tem que nada. E a gente experimenta hoje uma liberdade na moda que ela é muito gostosa. Então é muito bom a gente brincar com tudo isso e se sentir à vontade à medida que a gente vai experimentando mais e mais. Débora, você leu meu pensamento. Essa é uma maneira muito legal da gente usar casacos, blazers, jaquetas, tricôs, que ao invés da gente vestir, ficar aquela coisa toda certinha, toda arrumadinha, é a gente jogar essa peça nos ombros. É muito chique, é muito cool, é muito bacana. E se você quiser fazer, eu vou pegar uma bolsa da Parpar aqui. E se você quiser um look assim que é bem street style, sabe quando você precisa criar um look que é chique, mas ao mesmo tempo você não quer estar toda engessadinha, engomadinha? Essa bolsa da Parpar, isso é uma grande tendência hoje. Deixa eu pegar uma aqui para mim também. No mundo das bolsas e dos acessórios, essa questão da gente carregar a bolsa com a mão, algumas marcas já vêm fazendo isso já há algumas temporadas. E embora a gente possa achar que você está limitando, você está aqui sem uma mão, quando às vezes a bolsa podia estar pendurada, a grande brincadeira é você trazê-la mais para cima e usar como um acessório. Então agora, nos últimos desfiles, a gente viu muito disso, inclusive algumas marcas até já têm nas lojas para vender. Então você puxa ela um pouco mais para cima e ela meio que vira um acessório no meio da história. E mesmo que a bolsa tenha as alças, é muito legal a gente carregar desse jeito. Isso aqui começou há mais ou menos uns 10 anos. Eu vou pegar uma para vocês verem. Mesmo que a bolsa, ó, eu vou pegar aqui agora para vocês verem essa da Benê. Da Benê, ela mistura muito couro com o silicone. Ela tem esse trabalho espiralado que é muito único, é uma assinatura muito forte da Luísa. Mas ao invés da gente carregar a bolsa assim, toda certinha, ou assim debaixo do braço, o bacana é a gente fazer isso,
tá? Então, se você se sente à vontade, se você se sente confortável, você pode começar a usar desse jeito, porque é engraçado como muda tudo. Se você entra, por exemplo, aí eu tô falando de linguagem corporal. Se a gente entra, né, aqui, mostra até uma certa tensão, parece que você está um pouco tensa ali onde você está chegando, não quer errar em nada. Aí você vai passar mais segurança da maneira que você também está carregando a sua bolsa. Então você vai carregá-la dessa maneira, você pode colocar debaixo do braço se você quiser, e você pode brincar mais com as possibilidades de usar. Tem uma outra bolsa aqui da Benê que eu adoro, que é essa aqui, onde ela mistura de novo, né, o silicone com couro. Ela colocou, isso aqui é uma alça funcional, obviamente, para a gente poder carregar, colocar aqui no ombro, mas quem disse que ela tem que ser usada assim? Por que a gente não puxa as laterais e deixa os detalhes ficarem aqui na frente, misturando com a bolsa e usa ela assim, né? Até lembra um pouco o modelo da Lindy, da Hermès, que tem uma alça muito parecida com essa, onde a gente pode carregá-la dessa forma e assim. Então, o detalhe acaba vindo para cá e o contraste ele fica menos evidente, mas ainda assim muito bacana, com essa mistura de dois materiais aparentemente antagônicos e que ficam tão bacanas aqui. Olha com a roupa que eu tô, eu acho que essa seria, por exemplo, uma bolsa perfeita para poder usar hoje. E eu gosto muito dessa questão das cores nos acessórios, especialmente nas bolsas. Eu brinco, a gente sempre vai encontrar uma bolsa preta bonita, por exemplo, para a gente comprar quando a gente quiser. E as coloridas, bateu o olho, gostou? Não pensa duas vezes, compra, porque ela é quem vai trazer mais personalidade para o seu look e vocês vão usar muito mais vezes do que vocês usariam uma bolsa preta, pode acreditar. Eu quero até aproveitar que eu falei aqui, você vai trocar, Débora? Ai, ótimo, ótima ideia. Eu vou até aproveitar. Tem perguntas, gente? Porque eu falo, hein? Eu falo da corda, eu continuo. Ai, que bom! Muito obrigada. Eu quero aproveitar e falar desse look da Utopiar, antes de eu voltar aqui para a história dos acessórios. A Utopiar é uma marca que eu conheci durante a pandemia e eu nutro uma admiração muito grande pelo trabalho da Renata, porque existe uma preocupação social muito grande por trás disso. Ela capacita mulheres que sofreram violência doméstica e que precisam morar hoje em abrigos secretos. Elas precisam estar em segurança porque elas correm risco de vida ou de morte, cada pessoa fala de uma maneira. E essas mulheres fazem esse trabalho, né, com esse carimbo que lembra muito o trabalho das indianas. Eu acho muito lindo isso. E como elas não podem usar o próprio nome, cada peça, elas escolhem o nome de uma flor e cada peça vem assinada por essa mulher com o nome que ela escolheu. Então hoje eu estou usando uma roupa que a Lírio fez para mim, a rosa, a tulipa. São peças lindas, são peças de linho que têm muito usos. Eu particularmente sou muito fã de kimonos, então quem gosta de kimono tem esse aqui no site, clica aí para vocês poderem acessar e comprar a peça. Quem prefere camisa, tem a camisa também. E aí tem uma coisa legal, a gente pode usar a camisa também como uma jaqueta. Eu tô com o conjunto. Escolhi o kimono porque eu amo kimono, eu amo as formas do kimono, essa amplitude que ele dá pra gente, mas você pode usar, por exemplo, com a camisa sobre esse conjunto. Então é um trabalho muito bacana e vocês veem, eu tô com essa roupa que é uma linha limpa, de linho, né, com esses poucos detalhes em azul marinho. E aqui é como eu sou de verdade, eu sou uma pessoa que ama acessórios, eu misturo tudo. Então, aqui na mão direita, eu tô com os anéis da Vera Cortez. A Vera tem um trabalho muito lindo e muito inspirador, tá? Alguns aqui, acho que um deles é de ouro, outro é prata, com banho de ouro também. Então, é bom porque dentro do que você imagina, né, que é o seu range aí, o seu intervalo de valor, você pode escolher aquele que se adequa melhor. Se você é uma
louca por acessórios e joias como eu, você pode misturar. Aqui são 3 anéis, que ao invés de usá-los, eu gosto de usar, como eu falei para vocês, um em cada dedo. Eu uso bastante acessórios, eu misturo muita coisa, mas eu pensei, ao invés de usar dessa maneira que não é certinha, porque tem um anel em cada dedo, mas ao invés de ficar essa coisa muito organizadinha, eu passei 2 anéis para esse dedo. Eu tô colocando o menor aqui em cima para poder segurar. Eu acho lindo, porque às vezes você pensa e parece mesmo que é um anel só, e no indicador, esse aqui que tem o olho grego ou o olho turco, cada pessoa também chama de um jeito. Nas culturas orientais, né, eu posso falar que é o terceiro olho também, o que enxerga tudo. Então, nas culturas orientais isso é muito forte. Tem essa questão também da simbologia, quer você acredite ou não, a história por trás dessas peças é muito bonita, é muito interessante e atravessa gerações, né? Do lado de cá, também estou com o olho grego ou olho turco. Esse aqui é uma peça da Roberta do Rio. A Roberta é muito interessante, porque sim, ela é carioca, ela é do Rio, mas do Rio é também o sobrenome dela. Então eu brinco, eu falo que ela já nasceu com o branding pronto. Então a Roberta do Rio é uma carioca que faz essas joias lindas, e ela tem outros trabalhos aqui, como esses corações que são lapidados na própria pedra. E aqui, gente, vocês vão ver lá no site, tem uma imensidão de cores, de formatos. E eu acho que isso é uma das coisas também que é a beleza da peça. Não existem duas iguais, né? Cada pedra responde de um jeito. E eu sou muito apaixonada por pedras preciosas, não acredito em pedras semi-preciosas, acho que toda pedra tem o seu valor, né? Valor econômico vai variar, obviamente, por conta de oferta e demanda, mas quando eu olho para as pedras e penso que elas demoraram alguns milhões de anos para se apresentarem para a gente dessa forma, eu consigo enxergar ainda mais valor e o poder que essas peças têm para a gente poder carregar uma, especialmente essas aqui, né, carregar perto do coração. O mesmo olho que vocês já viram, tanto em pulseira quanto no anel, existem também nos colares. E aí com muita variedade de cor, de shapes diferentes, né? A madrepérola aqui como base, obviamente ela vai mudar também, você encontra umas mais brilhantes, menos brilhantes, e uns brincos muito delicados, que é uma contraposição que às vezes, aliás, é o que eu mais faço, porque como eu gosto muito dos acessórios e geralmente uso muitos de uma vez só, eu gosto de brincos menores. Eu vou fazer, será que assim dá pra... Eu tô com medo deles caírem. Assim, tá bom? Ai, que bom. Olha a delicadeza e a leveza dessa argola, a gente pode chamar argola, né? Mas é uma gota que tem esse movimento bem orgânico. Essa aqui que lembra uma garra, eu gosto demais dessa. Foi uma das minhas escolhas. Da Roberta do Rio. A gente está mostrando as peças dela. E da Vera... Ah, deixa eu mostrar, eu falei que eu uso muito brinco pequeno, né? Então, esse, por exemplo, da Luisa Schroeder, ele é muito bacana. Eu tenho um furo só, mas se você tem 2, olha que lindo você usar, por exemplo, no seu furo principal, você coloca o das pedras, então tem outras cores também, esse aqui foi o que eu escolhi, que eu achei muito lindo. Então no primeiro furo você coloca esse, você vira ele para cima assim como eu virei, e no segundo furo você coloca este aqui, aí tem o liso, tanto de ouro branco quanto de ouro amarelo. Então ele vai fazer um desenho acompanhando o movimento da orelha e fica um pouco, sai um pouco daquela coisa da gente usar só um pequenininho no segundo ou no terceiro furo. Então, isso é muito lindo, são joias da Luisa Schroeder, que a gente também pode montar e usar de uma maneira bem original. Ai, que linda! Que chique! Muito linda! Esse conjunto que a Débora está usando da AME, vocês vão ver que eu escolhi algumas peças que aparentemente, né, elas são a base de um guarda-roupa muito legal, independentemente do seu estilo. Se você é mais clássica, se você é contemporânea, se você tem um estilo mais moderno, porque, mais uma vez,
não existe sentido, gente. Não faz sentido, não tem propósito a gente comprar uma roupa para a gente usar uma vez só. Então, quanto mais opções de uso a gente der para ela, a gente diminui. Quando eu me formei em consultoria de imagem pela London Fashion Institute. E uma das aulas que a gente tinha era de custo por uso. Então, uma maneira boa, por exemplo, da gente investir numa boa joia, bolsa, em roupas legais, é a gente imaginar mesmo todas as possibilidades que essa peça dá pra gente de uso. E quando a gente divide, quantas vezes a gente já usou ou vai usar, a gente vê que o dinheiro foi muito bem empregado. E essas peças neutras, elas são atemporais. Apesar delas terem textura diferente, esse aqui é um conjunto da AME, que também trabalha muito bem com fibras, com materiais naturais, com essa questão das texturas, é muito leve, é muito confortável. E mais uma vez, a gente vai usar com a faixa, a gente pode usar com o cinto sobre o casaco, o mantô, a gente pode colocar o cinto por baixo. Então, a gente aqui vai fazer como quiser. Aqui eu sugiro até a gente criar um transpassado diferente, ó, como se fosse uma túnica, exatamente. E aí a gente vai trazer isso aqui para a cintura. A gente está misturando, né, texturas, materiais, geometria, porque aqui a gente vê as linhas mais retas do quadrado, aqui a gente vê os pespontos manuais, né? E aí a gente vai criando novas formas, novas maneiras de usar. Se você quiser manter a gola fechada, aqui não tem um botão ou um colchete, por exemplo. A gente vai arrematar com um broche, ou eu usaria esse colar aqui, ó. Esse colar que eu estou usando, da KG Gems. Aliás, depois eu vou ensinar vocês a fazer. Tem gente que às vezes tem dúvida de como a gente faz aquela produção misturando muitos colares de uma vez. Eu sugiro a gente sempre começar com um mais grosso, mais próximo ao pescoço. E esse vai ficar lindo porque a fivela também é dourada. Eu vou tirar o meu. Ele tem um fechinho. Eu vou emprestar, viu, Débora? Tá emprestado. E a gente vai usá-lo aqui para fechar. E aí a gente já criou uma outra roupa, uma outra maneira de usar o casaco. Ó, ele tá fechadinho. Ficou bonito com o cinto, né? Esse é um estilo um pouco mais oriental, que é super em alta também, muito chique, muito sofisticado. Ela combinou com as espadrilhas da Baé. A Baé é especialista em fazer espadrilhas. Nessa estação ela fez umas botas muito lindas também. E é muito lindo da gente usar. É possível a gente mostrar... Ah, lá já estou vendo o close no pé. Eu quero ensinar para vocês até uma maneira diferente da gente usar tudo que é amarrado no tornozelo, tá? A gente faz isso aqui, esse é o jeito que 99,9% da população faz mesmo, porque elas foram criadas para usar assim. Mas ao invés de você passar, traga aqui na frente, dá um duplo torcido, traga ela aqui para trás. Ou você amarra ela atrás e fica parecendo uma coisa meio bailarina, vai ficar super feminino com um lacinho, ou então você faz a mesma coisa atrás, traz ela para frente ou para o ladinho. Eu gosto de fazer mais para o lado, para ficar esse desenho visível, porque olha como fica bonito. Especialmente com peças, quando a gente está usando saias, vestidos, shorts mais curtos, né? Porque a espadrilha ela é muito associada mesmo a veraneio, verão, praia, dias de sol. Então, quando a gente está usando as peças mais curtas, ela fica... Ah, é legal a gente mostrar a diferença. Ó, e aí, quando elas são mais compridas, a gente continua fazendo a mesma coisa, tá? E é uma maneira muito legal também da gente mudar até a maneira que a gente usa uma espadrilha. A amarração atrás que eu falei para vocês com lacinho, eu gosto muito porque é muito feminino e lembra muito essa história das sapatilhas de bailarina. Gosto muito de espadrilha, essa é muito linda, muito versátil, a cor é linda, o recorte dela deixa o pé também muito feminino, sexy, né? Às vezes não é aquele sapato que cobre bastante e mostrar o pé dessa maneira, acho muito lindo. Tá linda. Vamos misturar mais coisas pra gente. Ah, falando de mistura de estampas, de cores, tá? Veja o que eu falei para vocês no início.
Como que a gente mistura as estampas diferentes? Obedecendo, a princípio, o mesmo padrão das cores que a gente tem na peça. Esse casaco da Belloni, ele é muito lindo. E Leopardo Print, né, ou estampa de leopardo, a gente já brinca falando que ela é um básico, porque não é mais nem questão de estar ou de não estar na moda. Você se identifica com essa estampa, você vai usar, independentemente de estação, independentemente de se é uma peça, por exemplo, um biquíni para o verão ou um casaco como esse para o inverno. A Belloni é um showroom de marcas importadas, assim como o It Brands faz esse trabalho lindo, trazendo marcas autorais exclusivas daqui do Brasil, a Belloni consegue fazer isso com marcas lá de fora. Então são peças importadas de muitas marquinhas assim que às vezes a gente nem conhecia, mas que tem tanta personalidade e beleza. Esse casaco é muito lindo, ficou bem legal e diferente com a calça. E mais uma vez a gente tem a questão dos cintos, né? Você pode usá-lo com abotoamento frontal, como ele já tem aqui dos botões. Você pode deixá-lo mais solto. Você pode prendê-lo com o cinto. Se você estiver usando, por exemplo, num vestido, como se ele fosse meio que um trench coat. Quando o cinto é muito comprido, ao invés da gente passá-lo, né, e colocar nos furos, é legal até a gente dar um nó. Às vezes a gente consegue dar um nó com aquele cinto comprido. Roubo do marido, do namorado, sabe, gente? É, porque fica muito legal. E aí a gente deixa a ponta caída. Se o cinto é bem maior que a sua cintura, o legal é a gente deixar a ponta caída como se fosse uma faixa mesmo. E aqui, ó, ela já está com dourado. Vamos construir um pouco em cima do dourado. A gente está bastante neutra aqui, né? Com tons de cinza, de off-white. Vamos jogar cor com as peças da Rose Benedetti. A Rose, se a gente deve o uso da Bijou à Coco Chanel, a gente deve à Rose Benedetti a popularização da bijou chique e sofisticada aqui no Brasil. Desde a década de 80, a Rose é um nome muito forte nesse mercado e é impressionante. A Rose, ela tem acho que 82 anos e é impressionante como ela acompanha tudo e ela não perde nada, ela está sempre ligada em todas as tendências, lança tendências. E aí aqui eu acho legal a gente brincar com essa questão das pastilhas coloridas. Esse aqui é longo? Deixa eu ver se a gente consegue esticá-lo, porque não. Porque se ele fosse mais longo, a gente ia... Vamos experimentar, porque eu acho que vai dar certo. Vai ficar bonito a gente criar uma composição como se ele fosse um colar só. E a Débora está com a camiseta perfeita aqui embaixo, porque tem decote V, deixa bastante do colo à mostra. Olha que lindo. Quando eu falo da gente misturar, se você ainda não se sente segura, começa misturando dos mesmos tons, peças que são da mesma família, mas de comprimentos diferentes. Olha como fica lindo. Muda o look, acende o look. Se a Débora quiser, ou se você, por exemplo, está comprando agora esse conjunto aí, e você quer dar mais uso para o casaco, para o conjunto, você pode combinar esse conjunto, a calça, com cachemirs coloridos, com camisetas coloridas, jogar, por exemplo, uma outra jaqueta por cima ou blazer, aí eu recomendo que você jogue sobre os ombros ao invés de vesti-lo. E o casaco vai ficar lindo se você colocar sobre um vestido, sobre uma calça reta. Gente, vamos até pegar uma calça aqui, tem esse conjunto da Cachê, muito lindo, ó. Eu comecei falando da Coco Chanel, vou continuar, né? A primeira calça que ela criou para as mulheres foi uma pantalona inspirada no uniforme dos marinheiros franceses. Aliás, aquela blusa navy que a gente usa também é inspirada nesse mesmo uniforme. E ela tem umas fotos dela em Biarritz com uma pantalona preta como essa, uma das camisetas, e é isso que a gente propõe aqui. Então, ó, a pantalona, a gente pode ou não usar com o top.
Essa questão do linho também nas estações que a gente considera mais fria também é muito legal, vai depender do que a gente vai colocar por cima. Então, quando a gente vê, por exemplo, especialmente em looks de street style, essa mistura do leve com pesado, a gente vê muito essa mistura de materiais, do tule com a lã, da seda e da renda fininha com um cachemir ou com um casaco pesado. E aqui é exatamente a mesma coisa. É um conjunto que a gente vai poder usar tanto no verão, quanto no inverno, dependendo das sobreposições e dos conjuntos que a gente monta. Débora. Ai, ótima ideia. Vamos misturar. Falando em jeans, eu particularmente gosto bastante. Gosto de calça jeans, gosto de jaqueta jeans, gosto de peças construídas com jeans. Olha que lindo. Não, muito lindo. O moletom, a gente pode até repetir aqui os colares. O moletom, jeans bem molinho, nessa lavagem que é muito bacana, porque ela acaba propiciando... Nossa, isso não tinha visto, que legal, Débora. Aqui por dentro, ó, tem a manga com o elástico aqui no punho, então... Dá pra gente puxar um pouco mais, descer, criar essa brincadeira de às vezes ficar, sabe, que meio bagunçadinho, que não tá tudo dobradinho, certinho. Aliás, quanto mais casual, mais bacana é, porque é uma coisa meio... Foi sem querer, foi querendo, mas parece que foi sem querer. E aí a gente dá uma outra vida pra calça. Aí aqui a gente pode combinar com os tênis da Vert, que estarão à venda a partir de segunda-feira no site. Aqui tem o cadarço, eu não sei se vocês já viram. É um trabalho tão lindo, gente, tão especial da Montage Art. Eu gosto desse verbo, parece um montagear, né? Parece que você criou um verbo novo sobre criar em cima desses materiais que eles dão uma nova utilidade, porque são materiais de garimpo. E aí entra um conceito muito bacana de móvel, de moda, porque tem a ver com esse tema de ser sustentável. Então são peças de garimpo que eles montam e aí fazem colares. Eu vou mostrar mais o trabalho dele para vocês. E naquele conjunto, por exemplo, ao invés da espadrille, ou de uma sapatilha, ou de uma bota, ou de uma sandália, é muito bacana a gente usar também com o tênis. Aí colocou o tênis com todos esses detalhes, por exemplo, na amarração, no cadarço, aí você tira o colar, porque aí sim pode ficar muito. E eu acho até que é fácil para todo mundo entender nessa hora, porque que pode destoar um pouco todo aquele colorido com o prata. Aí a gente tira, coloca o tênis no conjunto e tá tudo lindo e certo. Falando de montagear, como eu disse para vocês, o trabalho é feito em cima de peças de garimpo. E essas peças, elas são muito únicas, até porque elas permitem muitas utilizações e muitos usos. Então, o que é um colar longo pode virar um colar duplo, pode virar um colar, por exemplo, mais curto aqui no pescoço com a ponta caída. A gente pode misturar, por exemplo, o vermelho com ele. E tem a história dos pingentes, que são umas construções de arte, viu, gente? De tão lindos. Então a gente tem essa possibilidade de montar, de brincar. Aqui esse cacho, ele tá como um pingente. Mas ele tem uma saída, por exemplo, aqui, que permite que a gente desacople um desses lados e prenda aqui. Então, ao invés dele ficar como pingente, ele vai ficar e vai ser usado dessa forma. E se a gente tem, por exemplo, um courinho, um lenço bonito de seda, uma fita mais fina, a gente pode usá-lo também como uma pulseira. Então, você vai prendê-lo aqui, vai amarrar, vai deixar ela um pouco mais solta. E a ideia é isso, é a gente dar muitos usos e muitas utilidades para as peças que a gente tem. Eu gosto muito desse coração, lembra, por exemplo, o Sagrado Coração, e é uma peça, ela tem também é o Sagrado, não é? Chama Sagrado. Chama Sagrado Coração? Ó, a gente pode colocá-lo onde a gente quiser, numa corrente mais fina, numa corrente mais grossa.
a gente pode, de repente, prendê-lo numa argola e usá-lo aqui pendurado como um brinco de um lado só, porque ele tem muita personalidade. Eu usaria, porque eu gosto muito dessas peças que por si só já são, eu brinco que são pontos de conversação. A pessoa vem direto já querendo saber de onde é, onde você comprou, quem faz, e o trabalho da Montage Art permite isso, porque é muito, muito lindo. Venha, olha que linda a Débora com o conjunto da Cachê, que a gente acabou de mostrar, com os mesmos acessórios. Vocês estão vendo a importância, né, da gente ter essa versatilidade e da gente usar o que a gente tem, da utilidade mesmo para as coisas que a gente compra. Eu quero uma coisa colorida para poder misturar com o que eu já tenho, para poder trazer mais cor, de repente um ponto de luz mesmo nas produções mais invernais, porque às vezes você tem um estilo que é mais clássico e usa mesmo tons mais sóbrios, mais neutros, mais escuros, mas permita-se brincar com as joias e com as bijuterias, porque elas transformam muito o look e dão essa cara nova, deixa tudo mais fresh, deixa tudo mais renovado quando a gente vai trocando. Então, a Débora continua com o colar curtinho que eu falei para vocês, da KG Gems, que tem peças muito lindas, também com bastante personalidade. Isso aqui a gente usa com tudo, misturando com as joias de verdade, com as correntinhas de vários tamanhos diferentes. E vamos até aproveitar para a gente montar uma opção diferente aqui. Obrigada, Débora. Vamos pegar o antúrio aqui da Luisa Schroeder. E aí a gente vai fazer uma coisa diferente. A gente vai trabalhar agora... É lindo. A gente vai trabalhar também textura diferente na joia, no ouro. Então, aqui a gente tem o brilho, né? A gente tem o ouro polido. E aqui ela tá com um nozinho. Eu não sei se eu vou conseguir tirar, mas eu vou colocar assim, porque eu queria que vocês vissem. E aqui a gente entra com a delicadeza. Eu vou fazer assim, ó, Débora. Aqui não passa? Ela tá com um nozinho aí, eu não quero atrasá-las. Aí a gente brinca, criando, né? Você faz esse desenho. O triângulo, ele é uma forma perfeita e é usado muito na geometria para passar essa sensação, né, de equilíbrio, de proporção certa. E aqui, quando a gente olha, às vezes a gente não entende, você nem está presa ali à questão da matemática, mas você vê harmonia e você vê beleza. E aqui, trabalhar essas duas texturas de ouro, né, um bem fosco e o outro com brilho, consegue trazer muita harmonia, muita leveza e muita originalidade também para a composição. Não ficou lindo? Até porque tem esse decote e tudo favorece. Fica muito, muito bacana. Aí, a gente deu o exemplo da joia aqui da Luísa, mas vamos pegar aqui da Vera, seguindo a história aqui, né, dos meus anéis. A gente vai pegar agora um colar. Ele tem o mesmo brilho do outro, né? Vamos chamar de um ouro polido, mas vocês vão ver que ele... Desculpe, viu, Débora? Ai. Vocês vão ver que como ele é do tom da roupa... Ai, que pequenininho. Tô enxergando isso não, gente. Peraí. Ó. Deixa mais sofisticado. Deixa a peça para quem gosta de combinação, porque se sente mais à vontade, né? Você já começou experimentando, usando um mais grosso com um fininho, a pedra no mesmo tom da roupa e puxando para o dourado. Particularmente, eu gosto muito de preto com dourado. Eu sei que tem muita gente que prefere o tom da prata, e óbvio que você pode usar a prata ou o ouro branco aqui, mas eu acho que é como se o ouro acendesse o preto. Gosto muito de misturar o dourado aqui. E se você é das minhas, você põe os dois. Você põe... Quer ver? Você vai enxergar muito bem, ou você ou a Lu, para prender isso aqui atrás. Eu sou míope, eu tô com a minha lente de contato para enxergar de longe. E aí me atrapalha um pouco na hora. Esse, queria que colocasse esse, e depois a gente vai colocar esse um pouco mais comprida. Ó,
A Eva fez uma composição aqui onde ela está misturando 3, que é o que a gente vai fazer aqui agora. Você tá tão linda. Esse jeans é o da cachê do moletom. Muito bacana. Ela faz bem esse conjunto, né? E aí eu montei. Muito lindo. Ó, o tênis que a gente falou, com os cadarços da montagem. Gente, que coisa linda. Muito bacana. Muito legal, né? É. Então aqui a gente já colocou o primeiro. E como aqui a corrente ela é de argolinhas, e isso permite que a gente regule o tamanho. Eu vou segurar aqui para você, Eva. Ó. E aí você prende aqui mais ou menos, por favor. Mais justinho. Isso. Estou te enforcando, né? Não. Deu? Um pouquinho mais curto, mas tudo bem. A gente puxa aqui, ó. Ó. Essa é a ideia. Tem harmonia. Tá combinando, para quem às vezes fica insegura de ficar misturando muita cor a princípio. Tá combinando. São elementos que conversam. O ouro também é mais ou menos na mesma tonalidade. E aí a gente mistura a questão das correntes. A gente põe uma mais fininha, com um pingente um pouco maior, mais marcante. E a gente põe esse com um arinho um pouquinho maior, que também é lindo. Nossa, eu queria assim, ó, gente. É poderoso esse. Não tá lindo? Ah, eu gostaria desse já. A louca exagerada. Mas à medida que a gente vai experimentando e dando certo, como é que a gente sabe que deu certo? Que é o feedback, né? Porque as amigas começam a falar, ai que lindo, ai que bonito que ficou misturado. Começam a chamar a atenção, aí a gente vai sentindo mais segurança pra gente usar, pra gente experimentar e misturando. Então, gente, começa, não tenham medo não. Começa a misturar as coisas, começa a fazer essa coisa de não usar só o conjuntinho. Traz um casaco diferente, traz um tricô diferente. Aliás, eu vou falar de um tricô aqui agora. Vou pegar um outro da Fandom, falando de cor, ó. Dá pra vestir por cima, Débora? Que lindo. É um talento mesmo, a combinação das cores e que a Priscila traz. Ó. Aqui os decotes nem brigaram, mas você pode, por exemplo, tá com uma camisetinha ou até esses sutiãs de renda que são mais compridinhos por baixo e ó, a pantalona, a blusa com a estrutura mais justa e mais curta, que é algo que a gente tem visto muito, não só nas passarelas como nas ruas, né? E ela elimina um pouco essa necessidade de ter muito tecido e às vezes a gente não saber como é que põe para dentro, como é que eu vou prender e ficar bacana. A gente não quer cobrindo tudo o tempo inteiro. E fica muito lindo esse equilíbrio dessas duas proporções, da calça mais ampla, a perna mais larga, com a blusa mais justinha, mais certinha para o corpo, no comprimento um pouquinho abaixo do cós. Isso é muito legal. E tem um bônus, alonga as pernas. Então a Débora não precisa disso, essa dica não é para ela. Mas para mim é super, por exemplo. Então, essa que eu tô, a cintura é mais alta, a blusa é curtinha, então a gente fica com a perna mais comprida. Então, quem às vezes tem o torso mais longo do que a perna, deve abusar desse truque. Calça com a cintura mais alta, o top mais curto, que a gente fica, ó, igual a Débora. Dependendo de onde eu me posicionar aqui, Débora, minha perna vai ficar muito maior do que a sua. Tá linda, muito linda, eu adorei. É um conjunto que eu acho que a gente só acerta. Não tá bacana? Vamos para um monocromático? Vamos esse aqui da Biló, de tricô, saia, que aí a gente vai trabalhar também muito essa questão das texturas, dos materiais diferentes e das proporções. Enquanto isso, eu vou mostrar para vocês, aqui a gente tem as peças da Ila. Gente, é tudo de uma leveza e de uma beleza. Eu particularmente gosto tudo que me lembra as culturas orientais. Então, quando eu vi esses brincos, que são levíssimos, no meu furo aqui esquerdo, eu nem posso colocar mais nada pesado por muito tempo. Isso não pesa nada. É mais leve até do que, sei lá, as argolinhas mínimas que às vezes eu coloco. Com essa roupa que eu tô aqui agora, eu vou colocar porque eu tirei o colar e aí vocês vão poder perceber. Eu tô com o brinco que eu disse, ó, da Luísa Schroeder.
Quem não é do ouro amarelo tem também em branco. E quem gosta ainda de uma produção ainda mais elaborada, tem ainda com as pedrinhas preciosas, coloridas. E aí você escolhe a combinação que você mais gostar. Vamos colocar aqui, deixa eu colocar o brinco. Eu vou colocar no outro também. A gente estava falando aquela hora, né, do navy. O navy conta muito com essa mistura desses tons que eu tô agora. O branco, o marinho e o vermelho. Então, quando a gente mistura essas cores, sempre vai dar bom. Hashtag deu bom. Existe? Hashtag deu bom? Só conhece a deu ruim. Acabamos de criar. Olha que lindo. Fica muito bonito mesmo. E eu tirei o colar, né? E a gente vai supor que eu estou sem os anéis. Vou até tirar aqui um pouquinho para vocês verem. Porque aí a gente vai montar dentro dessa mesma história. Ó, eu tenho o mesmo movimento se repetindo. Ah, mas não é demais? Não, porque tem muita leveza. Aqui onde a gente está trabalhando com as contas, com as cores clarinhas que estão contrastando aqui, né, com esse look da Utopiar. O colar trabalhado no ouro fosco, que eu falei para vocês. E aí a gente ainda pode colocar, aqui da Vera Cortez, a gente pode escolher um colar curto com um pingente que tenha os tons que a gente está trabalhando. Então eu escolhi esse aqui. Eu não sei se a pedra é granada ou rubi ou rubilita, mas não importa, que a gente está preocupado muito com o efeito, né? E aqui, ó, eu tenho um espelho aqui, eu estou olhando. Eu acho que eu deixaria mais... aqui, ó, eu acho que vai ficar mais legal mesmo a gente deixar só o movimento dos longos, criar essa história dentro dos longos. E vocês estão vendo, gente, como é assim mesmo. A gente tem que ir para frente do espelho, experimentar, tentar, coloca tudo, tira uma coisa se você ainda não está tão segura, coloca mais uma, experimenta, vai tentando. É dessa maneira que a gente começa a construir essa segurança para a gente poder brincar com os acessórios. Aí, suponhamos que eu não esteja com o brinco. Ó, esses brincos são da Ila, vocês encontram aí agora para poder comprar. Tem também em outros tons, aqui mistura vários, e é muito lindo isso. O colar, que é o que eu vou ficar aqui mais um tempinho com ele, porque eu quero mostrar para vocês uma outra história aqui da Vera, que é muito interessante. A Vera criou umas joias, a Vera Cortez, que são multifuncionais. Aí o que isso quer dizer? A gente compra uma peça, mas a gente ganha 3 ou 4, porque elas permitem muitas amarrações e muitos usos diferentes. Eu deixei cair alguma coisa? Ah, tá. Muitos usos diferentes. Então, aqui, por exemplo, a gente tem um colar, que pode ser um colar mais curto, dos rubis, com aqui, ó, essas pastilhas, vamos dizer assim, douradas, são de prata com banho de ouro, aqui é rubi. Essas correntes a gente tanto pode usar como uma corrente longa, a gente pode usar a corrente curta, a gente pode desmembrar e ter pulseiras, ou como eu adoro usar, por exemplo, tornozeleiras. Então a gente também pode usar como tornozeleira tanto a corrente, quanto de repente essas pulseiras, a gente pode juntar e dar mais voltas, né? Não necessariamente a tornozeleira tem que ter uma volta só. E aí a gente pode brincar com a história dos pingentes. Essas pedras vocês encontram também para comprar em outras cores, outras pedras. Aqui eu estou mostrando o rubi, mas tem a esmeralda e a corrente mais grossa, que é uma tendência já há muito tempo. E eu falo que depois que a gente descobre o poder dos acessórios, nada mais a tendência. É tudo o que a gente quer, como a gente gosta, porque a gente aprendeu a usar. E aí a gente se sente segura para misturar tudo. E as correntes grossas, elas têm isso. Então aqui você pode ser
muito discreta, colocar o rubi para trás e a corrente mais grossa para frente. Você pode deixar metade da corrente aparecendo com outro, ou você pode trazer o rubi para frente, vai aparecer o detalhe da corrente mais grossa. Então, eu acho que essa tendência das joias multifuncionais, assim como a roupa, que eu falo tanto para a gente comprar coisas que a gente dá utilidades diferentes para elas, a gente tem também agora nas joias e na biju. Muito bacana esse trabalho que a Vera fez. Só quero mostrar mais um, que é esse mais rígido que ela faz, é um aro rígido, que a gente coloca, ele tem um fecho aqui de segurança para ele ficar preso. Ai, que lindo! Aqui eu misturaria, por exemplo. Olha que lindo que ficou a história das medalhas com esse colar mais longo. E essa é a graça dos acessórios. Débora, você tá bonita. Olha que linda. Esse conjunto é maravilhoso. Eu gosto da cor, eu gosto das texturas, ele tem essa leve transparência, né, na abertura aqui do pointelle, desse pontinho do tricô aqui em cima. Então eu acho ele assim de uma beleza ímpar, sem dizer que a gente pode também desmembrar, porque quando a gente olha assim, ele até lembra um vestido, né? Vamos imaginar, vamos colocar o cinto da Fê e a mim, aqui por exemplo, a gente vai tirar os colares, tá? Porque a gente vai deixar a grande atração, vamos dizer que do look em termos de acessório, vai ser o elefante de resina. Aí a gente vai tirar os colares. Se quiser manter o curto, você pode manter, mas aí eu acho que como a gente tem esse trabalho lindo de tricô aqui em cima, o bacana é a gente não ter nada. Pode até colocar aqui pra dentro, ó. É a gente não ter nada. Uma outra, e aí é uma questão de estilo e não de tendência, né? Quando a Chanel começou a fazer as roupas, pegando roupas do armário masculino para trazer para o nosso, ela não pensava em roupa unissex, ela pensava num conceito de androginia, que às vezes a gente vê nas passarelas, às vezes eles voltam com tudo à moda. Fato é que esses guarda-roupas eles vão se mesclando e ao longo da história, depois com o pé na porta da Chanel, a gente começou a incorporar cada vez mais peças do guarda-roupa masculino no nosso. Que é o caso, por exemplo, dos sapatos Oxford. Vocês viram ontem muito da botinha Chelsea, né? As botinhas, elas começaram a ser usadas na aristocracia britânica e depois no movimento do swing in London na década de 60, isso foi muito incorporado pela juventude. Moda é muita cultura. Olha, as pessoas às vezes acham que é um assunto menor, a moda ela anda assim, com a história, com a economia, com o contexto cultural, intelectual de uma época. Então, quando a gente entende esses assuntos e que nada está separado, aí a gente valoriza cada vez mais. O Oxford, olha que interessante, o Oxford foi um sapato criado por camponeses bem pobres. E vocês sabem, a gente hoje usa decorativo, muito dos Oxfords tem aqueles furinhos em cima. Aquilo era para que quando eles andassem e o pé ficasse encharcado de água por conta das plantações, a água pudesse sair. Aí, obviamente, ao longo do tempo, isso foi virando uma questão de estilo, hoje é decorativo, né? A gente não coloca um Oxford pensando que você vai pisar na água e a água vai sair, exatamente. Mas ficou. E esse lindo, super feminino, com esse recorte, eu acho muito bonito, eu presto muita atenção no recorte dos sapatos, porque o pé é uma parte muito linda, muito feminina do nosso corpo. E dependendo do recorte que tem, a gente valoriza ainda mais. Então esse é da Luísa também. Vocês vão ver que eles têm esses recortes aqui, que trazem um desenho diferente. O fato de ser no dourado fosco traz ainda mais sofisticação. A gente pode misturar com um conjunto como esse e você vê, é tanta feminilidade, né? Na saia, na cor, no modelo da blusa. Aí a gente entra no que eu brinquei com vocês, no desequilíbrio equilibrado, que é a gente trazer um ponto que a princípio é um contraste, mas que depois vai harmonizar a produção inteira. Então, para não ficar aquela coisa muito certinha, muito bonitinha, da sainha rodada, a blusinha, uma sapatilha, pode usar.
tem que usar. Se é o seu estilo, você não precisa ir contra ele. Mas é muito bacana a gente colocar um tênis, a gente colocar um Oxford, a gente colocar uma bota, que tem um corte também às vezes mais masculino e mais pesado, aqui com coturno, tem um coturno da Baé lindo. A gente pode colocar aqui, por exemplo, tanto o preto quanto esse, nesse tom de bege, né? Meio um doce de leite, o tom é tão bonito. Essa te serve, Débora? Serve. Eu acho tão bom quando tem o zíper, né? Porque olha que praticidade. E a gente tem que pensar nisso também. Porque às vezes a gente compra a bota com amarração linda, mas é um perrengue. Imagina você na fila do aeroporto, na hora de passar ali na segurança, tendo que tirar, soltar todos esses laces. Então é importante, eu recomendo que vocês invistam numa dessa aqui da Baé, por exemplo, porque essa questão do zíper e a maleabilidade do couro deixa tudo mais fácil, mais prático para o nosso dia a dia. Já muda o look. Não, e olha que linda, combinou, conversou com o elefante, com a resina, né? E aí a gente pensa, uma inspiração que é oriental, mas a gente está misturando com uma bota que a princípio tem uma pegada mais masculina, numa roupa que é 100% feminina. E como a Débora já está preparada e capacitada para fazer outras lives de moda, ela já pegou o chapéu, já entendeu que vai ficar lindo, por exemplo, numa produção mais elaborada, ela colocar o chapéu da âmbar. Eu já te vejo passeando por Paris, Débora. Tá muito linda. E aqui, não tá linda? E aí, esfriou um casaco, um tricôzão por cima. A gente pode usar, por exemplo, aquele da Belloni, que eu mostrei para vocês no início. Eu vou pegar porque ele ainda tá aqui. Porque esse é um contraste lindo da gente criar. Desse vermelho vinho, né? Olha que chique. A gente está trabalhando com a questão das proporções, né? A saia um pouco mais comprida do que o casaco. Quer mudar, quer ficar diferente, você vai sair à noite. Faz o que eu falei, fecha aqui, arremata com colar, tira o cinto do elefante, bota o cinto para cima. Gente, roupa é para a gente usar e é para a gente usar muito. Então, vocês gostaram? Comprem e já vislumbrem todas essas possibilidades. Não fica ali olhando e esperar a hora certa de usar, não. A hora certa é agora. Então, já compra, já vai sair usando. No próximo final de semana, você já vai usar de uma maneira diferente. É uma roupa prática para a gente jogar dentro da mala, porque não vai amassar. Você leva para qualquer lugar. Dá para você ir para um jantar à noite. Dá para você passear durante o dia e tá muito arrumada. Ó, a Débora já fez aqui, ó, a sugestão. Olha que lindo. É muito lindo. É lindo, é chique, é versátil. E possibilita a gente usar muitas vezes, de muitas formas. Tá linda. Muito obrigada, Débora. Eu acho... vamos colocar um macacão? Você já vestiu esse branco, não já? Sim. Olha que lindo, gente. Da Yara Wisnik. Mas vou colocar o preto. Tá? Porque macacão é, na minha opinião, uma das peças mais versáteis que a gente pode ter no guarda-roupa. É como um vestido. Eu gosto de dizer que quando eu olho um vestido ou quando eu compro um vestido, eu nunca penso, esse é tão lindo da Biló, vamos pegar esse de lurex enquanto ela coloca aquele. Eu nunca olho e vejo só um vestido. Eu vejo também uma maneira da gente usar, por exemplo, um tricô grande e amplo aqui em cima, pode dar a ideia de saia e tricô. A gente nem sabe, quem está olhando de fora nem sabe que às vezes você está usando um vestido, porque ela está vendo uma saia de lurex volumosa, com um tricôzão aqui em cima. A gente pode usá-lo tanto com transparência, por exemplo, você agora no meio do ano, né, inicia o verão no hemisfério norte. A gente pode usar como uma saída de praia, num lugar chique que você esteja, você pode usar no barco, você pode usar na cidade, você coloca um vestidinho aqui por baixo. As mais fashionistas vão gostar de usar sobre jeans,
Então essa também é uma tendência do street style muito forte, a gente usar esses vestidos com essas transparências em cima de jeans e camiseta. E aí eu acho bacana a gente brincar mais uma vez com essa questão dos contrastes, de colocar com uma bota, de colocar com um coturno ou de colocar até com um chinelo. É super chique a gente combinar, por exemplo, esses vestidos mais longos com flats, com os sapatos bem baixinhos. São tantas possibilidades da gente usar com tênis, né? O da Verta aqui vai ficar super lindo. A Débora foi lá dentro colocar o preto e eu quero mostrar para vocês esse aqui, por exemplo, da Yara Wisnik, que ela vai vestir da outra cor. Toda essa construção dele que lembra muito o utilitarismo. E o utilitarismo, assim como eu disse para vocês que o leopard print, ele não é mais uma questão de estar ou não estar na moda, é uma questão de tendência. A moda utilitária, ela tem disso também. Quem gosta, e eu gosto muito, a gente sempre vai usar camuflados, muitos bolsos, calças cargo. Só que a Yara fez aqui de uma maneira muito sofisticada e muito chique. E tem uma leveza por conta dos recortes nos bolsos. O próprio linho já traz isso pra gente, né? Ah, ela já tá pronta, olha que linda. Que linda, Débora. Eu adoro. Eu adoro. Toda vez que às vezes eu uso tudo assim, que tá muito combinando, eu sempre quebro com os acessórios. Então eu acho legal, aqui no caso do macacão preto, a gente colocar com uma bota, um acessório de outra cor. Uma sandália super colorida, as botas da Baé, tem aquela douradinha. Eu levei para lá, ela tá aqui. Essa aqui da Luísa, olha que linda, pra gente usar aqui também. E ao contrário do que muitas pessoas acreditam, investir nesses acessórios, gente, em sandálias metalizadas, bolsas metalizadas, é um super investimento mesmo para o nosso guarda-roupa, porque essas peças, elas são um neutro ou um coringa que foge da obviedade dos outros tons. Então, aqui, por exemplo, no preto, você pode colocar um bege, você pode colocar um outro tom bem neutrinho, aquele rosa mais pálido, mas olha que lindo quando a gente combina, especialmente com esses dourados, né, e essas texturas mais foscas, mais opacas. Eu gosto bastante, tenho muitas coisas assim no meu armário, porque às vezes no jeans e na camiseta que você quer usar naquele dia que você não quer pensar em nada, é um sapato, é uma bota como essa que a gente coloca e que muda absolutamente tudo. Voltando aqui à peça da Yara, olha que lindo, ela tem esse ajuste na cintura. Então, embora a gente perceba, né, essa modelagem às vezes mais reta, ela traz essa feminilidade quando a gente ajusta. E mais uma vez, é por dentro a cordinha, não é? Muito linda. E aqui a mesma história. Você tanto pode usar ele dessa maneira, quanto você pode começar. Ela colocou a botinha bege, eu vou colocar um cinto da Fei Yamin, que tenha o tom aqui na fivela. E aí, olha que lindo. E é aquela história, fica com cara de uma outra peça, porque as pessoas olham, você não sabe, né? Ninguém consegue identificar se é uma camisa por dentro da calça, se é um conjunto só. E dessa mesma maneira, quando a gente coloca o cinto, essa é uma maneira muito bacana da gente criar essa multiplicidade de possibilidades da gente usar uma peça. Porque se eu visto um tricô aqui por cima, eu vou manter o cinto e eu vou prender o tricô aqui dentro. E aí vai ficar parecendo que eu tô com uma calça cargo preta, super bacana, com o tricô e o cinto. Então, quanto mais utilidade a gente der para a peça, mais a gente vai ver o quanto é bacana a gente investir em peças dessa maneira. Olha que lindo. Quer brincar com acessório, brinca, que eu acho que ficou lindo com o colar da KG Gems e o brinco da Luísa Schroeder. Nem precisa mais de muita coisa. Talvez anel, né? Vou colocar um anelzinho. Vamos colocar um desses aqui da Roberta do Rio. Deixa eu pegar um aqui. Ah, não. Aqui eu acho que a pulseira vai... Esse aqui é lindo. Ó.
Pode colocar no mindinho também. Eu gosto muito de anel no mindinho. Como colocar esse? Esse aqui, ver se ele cabe. Isso. E os anéis menores, eu gosto de colocar na falange. Então tem que ver. Pode até deixar esse aqui e vamos colocar no mesmo dedo, ó. Olha que diferente. Então, esses anéis menores, que às vezes a gente usa no mindinho, experimenta usá-lo também na falange, porque ele dá a impressão desse anel articulado, ou às vezes é só ele, você não precisa necessariamente ter um outro embaixo. Eu gosto bastante. Tudo isso diz muito sobre a personalidade da gente, e diz sem precisar falar, né? Então, a pessoa olha e, nossa, que estilo bacana, que legal a maneira que ela montou a roupa, que ela está combinando tudo. Tá muito linda, Débora. Te devolver só hoje, mas eu pego. Eu vou te emprestar, Quer me dar outro look? Aí, deixa eu ver. Vamos pegar, a gente tá com... Lembra que eu falei pra vocês da gente misturar estilo? Essa é bem ladylike, né? Mas ao invés da gente carregar daquela maneira certinha, a gente vai trazer um pouco dessa cultura do street style para um look que poderia estar todo combinado e está tudo certo, cada um usa como gosta, mas a gente vai trazer, não usando a bolsa aqui bonitinha, fofinha e chique. É bom ser chique, mas é bom às vezes quebrar um pouco as regras e trazer um pouco mais assim para trás, sabe? E pronto. E a questão que eu falei para vocês, da gente investir em bolsas que saiam às vezes das cores, né, que a gente com certeza já tem no armário, e investir também nos metalizados, especialmente esses que são assim mais neutros, mais suaves, para a gente criar composições diferentes. Aí aqui ela vai fazer às vezes, aí a gente não vai deixar o cinto para não brigar. Tá muito linda. Gosto bastante. Aqui a gente falou do vestido, contei aqui da Utopiar. Aqui na Cachê segue muito essa história que eu falei para vocês, da gente investir em conjuntos, porque eles possibilitam que a gente crie muitas misturas e muitas composições diferentes. Essa jaqueta, por exemplo, pode estar... Quero, por favor. Joga ela nos ombros, por favor. Olha que lindo. Ao invés da obviedade de misturar o branco com o preto, e quando eu falo obviedade, gente, não tem nem juízo de valor, mas é o que todo mundo faz quando quer pensar em misturar o preto com uma outra cor. Mistura com off-white, mistura com um tom um pouco mais fechado, sabe? Para ficar um pouco mais original. Dentro dessa ideia dos macacões, tem esse lindo da Bissa, ó. Com essa construção também, que a princípio quando a gente olha, a gente pensa até numa saia. Eu gosto do cordão étnico, exatamente. Aqui, ó, a gente pode jogar sobre e fica muito lindo, muito especial. Falei para vocês também das peças da Utopiar, onde a gente vai estar não só comprando, mas trazendo muita visibilidade para uma causa que é tão linda. E esse, o meu, é com block print, né? Que é essa técnica indiana desses carimbos estampando os tecidos. Aqui são bordados com pedras. Olha que coisa linda, delicada. É um vestido lindo. Você quer colocar? Então vai colocar. A gente depois vai até colocar aqui com mais um chapéu. Uma coisa que eu quero mostrar para vocês, eu falei muito e usei muito dourado, mas existe uma tendência muito forte agora, que é dos brilhos, é a volta total dos strass, das pedras grandes, né? Eu falo que é colar de juba, aqueles colares com muito brilho, muito strass. E aí a Ila tem esse brinco lindo. De um lado é um stud, uma pedra só, e no outro a gente tem essa construção que vai subir pela orelha. E esse é o tipo de peça que a gente fala, usando uma expressão, né, que é meio lugar comum, que faz a roupa. Porque aqui
pouco importa o que você está vestida, a grande atração vai ser o brinco, não tem como perceber uma outra coisa. E o que eu acho legal é que, por exemplo, eu não tenho 2 furos, mas ele tem uma pressão, e é uma pressão que não incomoda. Então dá pra gente colocar, de um lado você vai ter, deixa eu puxar o cabelo pra cá. Olha que lindo. E no outro a delicadeza de usar uma pedra só. Você tá pronta, Débora? Tá linda. E aí aquele mesmo colar dourado que a gente usou nas produções, a gente tem aqui também na prata, no ouro branco, para aquelas que preferem esse tipo de banho nas peças. Olha o vestido da Utopiar, que coisa mais linda. Aqui a gente combinou com a bota e mais uma vez, dá para usar com a espadrilha, dá para usar com flat, dá para usar com tênis. E é muito lindo quando a gente se encanta por uma peça, onde a gente percebe o benefício imediato que a gente também vai causar e impactar nos outros, né? Quando a gente pensa que, além dessas mulheres estarem capacitando, independentemente da marca, quando a gente movimenta essa economia, a gente está ajudando de fato muitos lares, porque se 70% da indústria da moda hoje são mulheres, né, que estão ali produzindo, a gente, de acordo com as últimas estatísticas do IBGE, 49% dos lares no Brasil são mulheres que estão à frente. Então, quando a gente pensa no impacto de tudo isso sobre a família, né, a gente entende até o porquê da gente, de fato, ir atrás dessas marcas que têm essa preocupação, que têm essa consciência. Gente, eu poderia ficar falando o dia inteiro. Eu falo, eu tenho assunto, mas eu acho que está na hora da gente acabar, né? Eu quero agradecer a todas e todos vocês que ficaram com a gente até agora, você que entrou recentemente. A live ficará gravada, vocês vão ter acesso a todas essas peças também no site. Eu vou colocar até nos meus stories com os links para algumas das que eu mais me encantei aqui, montando e contando a história para vocês irem direto. E fiquem ligadas, porque ainda tem mais hoje, tem a Marcela entrando mais tarde. Amanhã também nós temos mais lives. Obrigada, meninas do It Brand, pela confiança, pela parceria e pela coragem de empreender nesse país maluco que a gente vive. Obrigada. Obrigada a vocês. vocês. Olha, você, uma querida, juro, a gente estava aqui assistindo tudo isso. Nossa, Que bom. quanta que inspiração. bom. Dá Muito vontade de comprar obrigada. tudo. Ótimo. Gente, isso é muito verdade. As coisas estão acabando, de verdade. Eu acabei de colocar aqui o meu casaco Isso é lindo, hein? maravilhoso. Olha É que da coisa Bisa, mais né? linda. É lindo. Aqui para dar uma produzidinha aqui, falta o cintinho. Mas para contar para vocês. Ele é dupla que, face, né? que, Isso assim, que é o mais legal. É, ele é dupla face, ó. Mas para contar para vocês que, gente, as coisas estão indo, porque é uma edição das coleções que a gente Amém. fez. Então, graças a Deus, as vendas estão indo super bem. Então, corre lá, porque essas coisas muito especiais, muito exclusivas. Ó, olha o que ó, que a gente achou aqui, ó. Lá no backstage a gente está trabalhando. Cris, obrigada. Mais Obrigada, uma vez, Lu. viu? Muito obrigada. Você quer dar uma Obrigada, bola? Eva. Obrigada a todo mundo que ficou aqui com a gente. Com muito Para mim foi uma alegria, uma alegria e um Muito prazer. conteúdo, gente. E tem mais, aproveita. hein, gente? Tem Tem mais. mais. Fiquem ligados que tem muito mais. Tchau. Até breve.